do Senhor, queridos, eu sou o pastor Luciano Monteiro e eu irei fazer um comentário sobre a revista do Discipulado, a lição de número 13. O título é Igreja, uma expressão do Reino de Deus, ok? Então, acompanhe comigo aí o comentário dessa lição. E não esqueça, deixe o seu comentário, deixe o seu like e nos ajude aí se inscrevendo em nosso canal, tá bom? Se inscreva aí no meu canal e também compartilhe o conteúdo para outras pessoas também, para que outros tenham acesso, ok? Conto aí com a sua ajuda e com a sua participação. Vamos ler o texto bíblico, lição de número 13 do Discipulado, Igreja, uma expressão do Reino de Deus. Texto bíblico, Mateus capítulo 16, versículos 13 a 18, que diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, que dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, pedra pequena, e sobre esta pedra grande, rocha grande e firme, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Então veja bem, o texto de Mateus, ele traz uma referência com relação, o Senhor faz uma promessa com relação à sua igreja, dizendo assim, que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a sua igreja. E qual é a garantia que ele dá das portas do inferno não prevalecer contra a igreja? É que a igreja estaria edificada sobre ele próprio. Ele diz, sobre esta pedra, falando de si mesmo, que significa rocha grande e firme, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ok? Então, a garantia que o Senhor dá de que as portas do inferno não irão prevalecer contra a sua igreja, porque a sua igreja estará edificada sobre ele próprio, ok? A rocha eterna, a rocha grande e firme. Algumas pessoas fazem confusão com esse texto, os católicos, por exemplo, dizendo que Jesus está falando que é sobre Pedro. Mas não, o texto diz, pois tu és Pedro, pedra pequena, fragmento de pedra. Agora, sobre esta rocha grande e firme, se referindo a ele próprio, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então aqui o Senhor estabelece a igreja. Ele cria a igreja, ele estabelece essa instituição e dizendo que a igreja, a sua igreja, iria prevalecer. As portas do inferno, ele está falando de circunstâncias, ele está falando de piores circunstâncias que você imaginar, de qualquer circunstância que porventura venha surgir, não irão prevalecer contra a igreja. A igreja vai superar toda e qualquer circunstância e ela continuará existindo. É isso que o Senhor está falando aqui. Aqui ele estabelece a igreja e determina que que nenhum mal iria acabar com a igreja iria sempre existir, ok? E essa igreja que foi criada por ele, no comentário aqui na introdução, desde o Antigo Testamento o Criador se valeu do matrimônio para explicar o seu relacionamento com o povo de Israel. O Novo Testamento é a realidade da mesma. A intimidade do relacionamento conjugal é o exemplo mais apropriado na perspectiva do apóstolo Paulo
para traduzir a forma como se dá o tratamento de Jesus Cristo com relação à igreja. Após mostrar o quanto o esposo deve amar a esposa, o apóstolo traça um paralelo entre a unidade do casal e as pessoas que acolheram. Ou seja, a igreja que o Senhor criou, o que ele estabeleceu para essa igreja ou essa comunidade, esse ajuntamento de pessoas, é para que tenham uma comunhão em um relacionamento baseado no casamento, no matrimônio. Isso está no sentido daquele compromisso, daquela aliança, né, daquele pacto, né, de ambas as partes, ou o pacto que ambas as partes devem ter. Então é isso aqui que é focado na introdução, né? O revela o pacto que ambas as partes, né? No contexto aqui, casamento homem e mulher, ambas as partes têm obrigações, têm compromissos de ambas as partes. Então a igreja, ela deve ter um relacionamento com Cristo, com ambas as partes devem ter compromisso. Tanto da igreja, da parte da igreja, a noiva, a esposa, deve ter um compromisso, uma aliança, a devoção, o sacrifício, né? O reconhecimento do seu esposo, o respeito ao seu esposo, que é Cristo, a comunhão com o seu esposo, a dependência do esposo, que é Cristo. Então é esse relacionamento que está focado aqui na introdução, né? Então ele estabelece a igreja, ele estabelece que a igreja ela viva nessa comunhão, nesse contexto aí de matrimonial, né? Eu posso dizer assim, a igreja viva nessa comunhão e expresse para o mundo o reino de Deus, ou seja, a obrigação dessa comunidade que foi estabelecida, a igreja, a obrigação é expressar para o mundo o reino de Deus. Observe que aqui o primeiro ponto a igreja é uma expressão do reino de Deus, né? Aí 1.1, projeto de Deus, o projeto do reino de Deus. 1.2, a ampliação do alcance do reinado de Deus. E 1.3, a mensagem dos seguidores de Cristo. Olha só, ele estabelece a igreja, uma comunidade, e determina que o relacionamento dessa comunidade com ele deve ser sadio, deve ser com um sentido de um pacto, de uma aliança, que não pode se voltar atrás. Ou seja, você inicia uma caminhada com Cristo, você não pode retroceder. Você tem que caminhar até o fim. Você não pode parar no meio do caminho e achar que pronto, tá bom, servi tantos anos e pronto. Não. Esse pacto, essa aliança, esse relacionamento, ele deve prosseguir até o fim, né? Ou até a volta de Cristo, né? Se for a possibilidade, ou até você morrer, até o fim. Literalmente, todos aqueles que fazem parte dessa comunidade, devem permanecer com uma aliança firmada, um compromisso firmado até o fim, ok? E essa comunidade, a igreja, esse grupo de pessoas, tem a obrigação de expressar o reino de Deus para o mundo, ok? Observe o que diz a meditação aqui, ó, o texto áureo. Ele diz assim, ó, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E vós que noutros tempos não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Ou seja, o texto revela que o Senhor, ele estabeleceu ou escolheu um povo, né? O 1.1 aqui, o projeto de Deus, desde as primeiras lições, ficou claro que apesar de o Criador amar a humanidade, esta lhe virara as costas, tendo ele então eleito um povo que a partir do chamado de Abraão formara para levar a sua mensagem. Ou seja, a igreja como expressão do reino de Deus aqui, o projeto do reino de Deus era o quê?
Deus escolheu uma nação para que representasse a ele. A nação de Israel foi escolhida por Deus desde Abraão, né? Capítulo 12 de Gênesis, onde Deus chama Abraão, faz promessa, faz aliança com ele, faz um pacto com ele ali. Deus ali estava escolhendo um povo, seria a nação de Israel, para poder representá-lo, representar o reino de Deus. Porém, nós encontramos aí, no contexto da Bíblia Sagrada, que Israel decepcionou Deus. Israel virou as costas para Deus e não mais quis representar a Deus, ok? Então Israel fracassou em representar a Deus. O reino de Deus não foi representado através de Israel, porque Israel fracassou. Agora, na nova aliança em Cristo, né, nós como igreja, agora Deus, estabelecendo a igreja em Mateus 16, em que nós lemos, o Senhor estabelece a igreja, agora o Senhor elege um povo, né? Ele então abre mão de que Israel o represente, e agora através de Cristo, uma aliança com Cristo, ele agora elege um povo. Vós sois a geração eleita. Geração eleita. Geração eleita. O que ele está dizendo com isso? Geração significa linhagem. Linhagem eleita. Eleita é nomeada, designada. Então agora ele estabelece uma geração. Designa essa geração. Nomeia essa geração. Qual geração? Uma geração que na aliança é em Cristo, pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício do Calvário. Então o Senhor, pelo seu sangue, ele estabelece a sua igreja, e estabelecendo a sua igreja, ele estabelece também um povo, né? A igreja está sendo formada por essa, ou a igreja é formada por essa geração eleita, geração que foi nomeada pelo próprio Deus. Então veja bem, essa geração que faz parte da igreja foi nomeada, escolhida pelo próprio Senhor. Então Deus escolheu a cada um para poder, e nomeou a cada um, para serem a geração eleita. E qual é a determinação divina? Essa geração eleita deve ser a expressão, deve expressar para o mundo o reino de Deus. Ou seja, a igreja, ela é a expressão do reino de Deus, ou melhor, a igreja ela deve ser a expressão do reino de Deus. O que é expressão? Expressão é o ato ou efeito de exprimir. Ato ou efeito de exprimir. É a manifestação de pensamentos ou de gestos, de palavras. Ou seja, a igreja é um modo de Deus se comunicar com o mundo. Ou seja, Deus se comunica com o mundo através da igreja, usando a igreja e por meio da igreja. Então essa geração eleita, essa geração nomeada, essa linhagem nomeada, ela expressa para o mundo o reino de Deus. Deus, então, se comunica com o mundo através dessa geração. O texto diz assim: vós sois. Sois indica uma ação de ser, ou seja, expressa permanentemente uma condição. Ou seja, não dá para mudar isso, foi estabelecido pelo próprio Senhor. Então, a condição da igreja hoje foi estabelecida pelo Senhor, e ele determinou, as portas do inferno não vai prevalecer. Ele determinou, isso é terminantemente, ele disse, essa geração eleita, esse sacerdócio real, essa nação santa vai me representar, vai ser a expressão do meu reino para o mundo. Você entendeu? Então, vós sois, indica uma ação de ser, expressa permanentemente uma condição, ou seja, a condição imposta por Deus à sua igreja, a nação eleita, é de ser a expressão do reino de Deus para o mundo. A grande questão é que a gente precisa parar aqui e vou abrir um parênteses. Será que nós estamos fazendo esse papel realmente, sendo a expressão do reino de Deus para o mundo? Fecha aspas. Vamos continuar aqui.
O texto fala da ampliação do alcance, 1.2, ampliação do alcance do reinado de Deus, né? E 1.3, a mensagem dos seguidores de Jesus. Qual é a ampliação? Com a reeleição do Filho de Deus por parte de Israel. Essa ampliação está relacionada em que, já que Israel, a nação, não representou a Deus como Deus quis no seu projeto, então ele estende isso a uma geração através de uma nova aliança, uma geração que ele elege através de uma nova aliança. Aí você deve estar perguntando para mim, e quantos são, pastor, dessa geração? Todos quanto aceitam a Cristo como Salvador e assumem um compromisso com Cristo, uma aliança. É como aquele contexto de matrimônio, lembra? Em que você assina um voto, em que você firma um voto, em que você firma um pacto e vai até o fim, ok? Sem parar, sem voltar atrás, você vai até o fim. Então, o reino, a ampliação do alcance do reino, ele toma um novo rumo quando Israel rejeita, né, representar Deus. Então, agora, Deus ele quer ser representado e estabeleceu que fosse representado por essa nação eleita, formada por todos quanto aceitam a Cristo como Salvador, ok? Ele fala assim, uma geração eleita, né, uma linhagem, significa que não podemos ficar esperando em outros o que outros façam aquilo que Deus designou para nós fazer. É o seguinte, nós como geração eleita, o sacerdócio real, nós temos a obrigação diante de Deus de expressar o reino de Deus para o mundo. Do contrário, eu não posso ficar parado esperando que os outros façam o que é a minha obrigação fazer. Israel fez isso e não deu certo. Então hoje, na nova aliança, no novo pacto, o que nós devemos fazer? Nós devemos, por obrigação mesmo, expressar o reino de Deus ao mundo, porque a igreja é isso, expressão do reino de Deus ao mundo, ok? Cada um cumprindo o seu papel, cada um exercendo a sua função de acordo com o dom que Deus deu para você, o talento que Deus disponibilizou para você. Então, desfrutando desse dom, desfrutando desse talento, você deve ser a expressão do reino de Deus para o mundo. Isso com muita seriedade, ok? O segundo ponto aqui, a natureza e identidade da igreja. A igreja 2.1 igualitária, 2.2 serviçal e 2.3 comunitária. Esse sentido igualitário, serviçal e comunitário, nós vamos analisar no contexto de 1 Pedro 2, 9, que o texto fala de sacerdócio real. Sacerdócio real. O que é isso? Sacerdócio real está no sentido de sacerdócio, o sacerdócio são funções dos ministros de um culto, função que apresenta caráter respeitável em razão do devotamento que exige, ou seja, um povo com funções sagradas, ou seja, essa questão igualitária, serviçal e comunitária está no sentido de um sacerdócio real, né? Real porque ele é verdadeiro, real porque vem de realeza, porque possui um reino, possui um rei. O sacerdócio são súditos de um rei, de uma realeza, né? Esse sacerdócio real dá a ideia de que as funções exercidas nessa comunidade eleita, nessa geração eleita, nessa nação santa, elas são funções sagradas, referindo à função sacerdotal,
né, que o sacerdote é aquela figura daquele que sacrifica, do sacrificador, sabe, aquele que se ocupa para expressar o reino, aquele que se doa para expressar o reino, aquele que não se poupa para expressar o reino, aquele que a si mesmo se sacrifica para poder expressar o reino. Isso é o enredo de uma vida em um contexto sacerdotal, de uma pessoa que sacrifica. Só que aqui é um sacerdócio real. Isso está no sentido não de um homem, um sacerdote, ou de homens sacerdotes. Não, é no sentido de uma geração sacerdotal, de um sacerdócio real. Homens e mulheres vivendo em prol de expressar o reino de Deus, ok? Através das suas vidas, dentro de uma comunidade eleita, fazendo com que essa comunidade eleita, essa nação santa, esse sacerdócio real, estejam expressando o reino de Deus para o mundo. Entenda que nós, que somos essa geração eleita, nós temos uma grande responsabilidade diante de Deus e diante do mundo, pois nós estamos expressando o reino de Deus para o mundo. Imagine se nós começarmos a produzir as coisas erradas que desagradam a Deus que o mundo produz. Que tipo de expressão estaríamos passando para o mundo? Ok? Então nós temos a responsabilidade de transmitir ao mundo a expressão real do reino de Deus. Então essa nação, esse sacerdócio real, tem funções sagradas. Significa que todas as nossas funções no meio entre essa geração eleita são funções sagradas. Então, aquilo que eu faço para Deus tem valor sagrado. As minhas contribuições têm valor sagrado. O meu trabalho tem valor sagrado. A aplicação da minha vida, os meus sacrifícios têm valores sagrados. Por isso um sacerdócio real, porque dando ênfase aos valores sagrados que há em tudo aquilo que nós participamos para o reino de Deus, em prol de expressar o reino ao mundo, todo o nosso envolvimento, ele está contido naquilo que é sagrado para Deus. Então, com isso, nós devemos nos sentir honrados de poder Deus nos aceitar dessa maneira. As obras de nossas mãos diante de Deus, elas são como coisas sagradas, tá? Então, e deve ser feita nesse sentido igualitário, serviçal e comunitário, ou seja, eu não posso, como um sacerdócio real, querer ser igual ou maior que ninguém, não. Eu tenho que, como um sacerdócio real, viver numa harmonia dentro desse único grupo, considerado como nação eleita. Eu tenho que fazer isso em comunhão, em compartilhar essa comunhão e servir, me dispor a servir, me dispor a servir e viver nessa comunidade para a glória de Deus, ok? E Deus estará recebendo as obras das minhas mãos como algo sagrado ao Senhor, porque somos um sacerdócio real. Além o ponto 3 aqui, a missão e o sustento da igreja, chamadas para dar o fruto do reino, 3.1, 3.2, a missão da igreja, 3.3, o poder da igreja. Ou seja, a este grupo estabelecido pelo Senhor, e que o Senhor promete que as portas do inferno não irão prevalecer contra ela, ele chama de nação santa. Por que nação santa? Nação significa comunidade, agrupamento. E por que santo? Santo significa separado por Deus, separado para Deus. Isso se refere aos salvos que vivem de acordo com as leis de Deus e com a igreja de Deus.
Opa, então não é qualquer um, entendeu? O mundo, as pessoas lá fora no mundo, elas dizem assim, eu conheço Deus, eu tenho Deus, eu já tenho um compromisso com Deus, etc. Nós encontramos aqui nesse texto uma singularidade. Deus, então, reserva para si uma nação santa, separada para si. Então, não é todo mundo que é de Deus. O texto destaca uma singularidade e não uma pluralidade nesse sentido. Existe uma pluralidade? Sim, várias nações, existem várias nações, ok? Mas Deus escolhe uma nação, e essa nação é santa, ou seja, separada por Deus, separada para Deus, né? A expressão fala de exclusividade, entendeu aí? Então, quando ele diz uma nação santa, ele fala de exclusividade, que Deus já reservou ou separou um povo para si. Ou seja, nem todos é de Deus, mas sim aqueles que estão dentro desse contexto de uma nação santa que fizeram uma aliança com Cristo, ou seja, os salvos, ok? Os salvos em Cristo Jesus. São eles a nação santa. E não existe números aqui, tantos quanto aceitam a Cristo como Salvador, que fazem parte dessa nova aliança. Ok? Existe um raciocínio por aí que é salvo só os 144 mil. Não dá para entrar nesse contexto sagrado, entendeu? A nação santa, o povo eleito, o sacerdócio real, ele é composto de um povo, unidos em uma aliança com Cristo, ok? Então, nós somos um povo unidos, eleitos em Cristo, pelo sangue de Cristo, ok? Um sacerdócio real, um povo, o único povo na face da terra que faz um trabalho sagrado para Deus é essa nação santa. É o único povo na face da terra que tem a autonomia, eu posso dizer assim, a autonomia de pôr as mãos nas coisas sagradas e servir a Deus como coisas sagradas para Deus, né? Glória a Deus. Ainda que é composta de pecadores, né, homens que estão sujeitos a falhar, a errar, não aqui fazendo apologia ao erro, mas são homens que estão sujeitos a falhar, a errar, ok? Mas o Espírito Santo, ele se encarrega dentro do interior de cada um, se encarrega de transformar, moldar, tratar do caráter de cada um, ok? Para que as nossas obras sejam santas para Deus. O povo adquirido, né? o versículo 9 de 1 Pedro 2 ainda usa a seguinte expressão, povo adquirido. Esse adquirido fala do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, né? Esse povo adquirido aqui, ele reflete, porque Cristo se doou, ele ofereceu a si mesmo em sacrifício. O que ele estava fazendo com isso? Pagando um preço. Então, povo adquirido porque aquilo que se comprou ou que se adquiriu, ou seja, Cristo pagou o preço por essa geração eleita. Então, porque ele pagou o preço, então ele tem autonomia e direito de posse sobre essa geração que ele pagou. Então, ele comprou a igreja, você entende? Ele comprou para si essa nação eleita. Ele pagou o preço por ela. Então, ele é o dono. Ele tem direito de posse sobre essa geração, ok? Então, por conta de que ele pagou esse alto preço que não tínhamos como pagar, isso lhe dá o direito de posse a essa geração eleita, a esse povo santo, entendeu? Porque ele pagou o preço por isso. Então, ele tem também o direito de impor a essa nação, que ele é o dono, de impor responsabilidades para essa comunidade, né? E quais são
as responsabilidades, nós estamos enfatizando de que essa geração expresse para o mundo o reino de Deus. Nós precisamos apresentar ao mundo o nosso rei, né? De maneira que o mundo possa entender que o nosso rei ele é possuidor de características moral próprias e aptidão para realizar os seus objetivos com eficácia e de que ele tem mérito para isso. Então o mundo precisa saber, através da igreja, através de nós, por a expressão da igreja, o mundo precisa saber e conhecer que o nosso rei Jesus, o nosso rei, nós somos súditos dele. O nosso rei é poderoso para fazer, para operar. Então aqui cai sobre nós a chamada para dar os frutos do reino, né? A missão da igreja e o poder da igreja, né? Porque nós somos chamados para poder representar o reino de Deus, e não só somos chamados, mas como recebemos capacitação para isso. O Senhor dotou a cada um, Ele deu talentos, Ele deu virtude, poder, Ele revestiu de poder, né? Então, nós não fomos chamados para expressar o reino de Deus sem nada. Nós temos uma ferramenta, e uma ferramenta poderosa. Por que poderosa? Porque a igreja é a única instituição na terra que tem o poder de resistir o diabo, que tem o poder de impor as mãos sobre os enfermos e os curar, que tem o poder de expulsar os demônios, de repreender os demônios. A igreja, ela é a instituição, única instituição na terra que tem esse poder, essa autonomia, essa autoridade. Então essa geração eleita, esse povo adquirido, esse sacerdócio real, ele realiza obras sagradas e ainda com poder, com aptidão, com mérito para isso, que o próprio Deus, o próprio Senhor, o rei dessa geração eleita, deu para nós isso. A grande questão é, o que é que nós estamos fazendo para poder expressar o reino de Deus? Nós estamos realmente fazendo ou nós estamos enterrando o talento? O texto bíblico, ele afirma que aquela pessoa que recebeu um talento enterrou e deixou o tempo passar com o seu talento enterrado, depois ele desenterra e vai entregar para o Senhor, ele foi totalmente reprovado, e o texto bíblico diz que foi lançado nas trevas interiores, e ali haverá pranto e ranger de dente. Então observe que a determinação divina é uma ordem para que o povo expresse ao mundo o reino de Deus. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. Então existe uma determinação divina para que possamos, como nação eleita, como sacerdócio real, como povo santo, separado, de nós expressarmos ao mundo com toda a autonomia, com toda a autoridade que o Senhor nos deu, ok? Então, se você que aceitou a Jesus hoje, se desprender e começar a estudar a Bíblia, começar a orar, começar a trabalhar, a se envolver e orar, buscando a Deus, consagrando a sua vida e se envolver cada vez mais, vai começar a fluir na tua vida algo espiritual, porque você ganhou uma nova vida e você passou a fazer parte agora de uma geração eleita, constituída por Deus. E Deus deu para essa geração eleita capacidades para poder fazer. E nós não podemos ficar de braços cruzados, como que se, eu não sei como fazer. Não, você tem a obrigação de buscar conhecer, né? Nós devemos ser a expressão do reino de Deus, até porque nós temos um dono, nós temos um rei. Nós somos apenas súditos, né? Nós não somos reis. Existe só um rei e nós somos súditos desse rei, que é o Senhor Jesus. Amém? O versículo 10, para mim concluir aqui, o versículo 10 de 2 Pedro,
do texto de 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 10, ele diz assim: vós que noutro tempo erais povo, mas agora sois povo, não é, vós que noutro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. O que o texto está querendo dizer aqui para me concluir? A expressão do texto afirma que nós somos devedores de Deus. Ou seja, a igreja deve a Deus, ou a igreja é devedora de Deus. Por que devedora? Porque nós somos comprados, irmão. Eu e você não tínhamos capacidade de pagar o preço que o Senhor pagou por nós. Então, se Ele pagou a nossa dívida, agora nós devemos para Ele. Deu para você entender ou não? Então, a nossa dívida, Ele pagou e agora nós devemos para Ele. O que é interessante aqui, que apesar da igreja ser devedora de Cristo, Cristo não nos deixou na mão. Ele nos deu autonomia, Ele nos revestiu de poder, Ele deixou para com a igreja, Ele deixou para a igreja dons espirituais, dons ministeriais, capacidades espirituais, para poder a igreja expressar o reino de Deus, o reino dele, entendeu? Então não somos um povo que tem só o nome e está aí largado. Não, meu irmão. É muito mais além do que isso. Essa instituição chamada igreja foi estabelecida pelo Senhor e foi determinado de que nada pode acabar com essa instituição. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Senhor, antes de ascender aos céus, Ele deixou uma promessa: eu irei para o Pai, mas eu vos enviarei um Consolador, o Espírito Santo, estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então a igreja, essa comunidade, essa nação eleita, ela tem um companheiro que o tempo todo está presente, o Espírito Santo. É Ele o agenciador da noiva para conduzi-la ao esposo, a Cristo. Então, o Espírito Santo está fazendo esse trabalho, preparando a noiva. Lembra, o relacionamento conjugal, ele é focado aqui nesse encontro. O Espírito Santo está preparando a noiva, é o agente preparador da noiva. Ele está preparando a noiva, ou melhor, ele mantém a noiva preparada, porque o dia e a hora do arrebatamento nós não sabemos. Então, se não sabemos, então ele mantém a noiva preparada. Se o arrebatamento fosse hoje, a igreja está pronta para o arrebatamento. Por que está pronta? Eu afirmo porque o Espírito Santo, o agente preparador da noiva, ele mantém a noiva pronta, preparada para o casamento, para o arrebatamento, ok? Então, nós temos uma companhia que é o Espírito Santo de Deus. E é Ele que se encarrega de convencer, Se você começou a buscar a Deus, buscar entender as coisas de Deus, é porque o Espírito Santo já começou a trabalhar na sua vida e Ele está convencendo você, atuando dentro de você, para que você também passe a fazer parte dessa comunidade, dessa nação eleita, desse povo santo, dessa nação sacerdotal, para que você venha fazer parte desse povo com ênfase nisso, e não só de mentirinha, não, com verdade, e as tuas obras sejam sagradas para Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Eu quero finalizar aqui o meu comentário sobre esta lição. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. E a minha oração neste momento é que o Senhor possa abençoar a tua mente, para que você possa entender cada dia mais
sendo a expressão do reino de Deus aqui na terra, ok? Deus abençoe, não se esqueça, se inscreva aí no meu canal, compartilhe esse vídeo, outras pessoas também possam ter acesso a esse conteúdo e entender, entender esse plano maravilhoso que é o plano de Deus para a sua igreja, ok? Estabelecido de uma maneira que não tem como acabar. Glória a Deus, a igreja está aguardando o arrebatamento. Amém? Deus abençoe. Deixe o seu like, deixe o seu comentário também, que é importante isso, ok? Em nome do Senhor Jesus. Fiquem na paz do Senhor.